Vai lá, pode. Vitor, Tá gravando tem que se agora. apresentar, cara. Meu nome é Vitor do B, sou R22. Sou R. Aliás, vamos parar com essa babaquice vocês. Meu nome é fulano de tal, sou R3 de serviço. Porra, você faz isso quando tem os internos lá, quando tem maior cabeçada. Vai falar pra todo mundo que se conhece, porra. Para com isso, cara. Porra, para com esse negócio. Isso é coisa do Breno. Breno e Juan. Bom, vamos lá. Meu nome é Breno. Tá. Vamos lá. O Paulo e o Fernando pediram para eu... Aliás, é a nova dupla Paulo e Fernando, né? São os urologistas mais glamurosos do Rio de Janeiro, são Paulo e Fernando. Agora ele também tem o Paulo e Fernando da UERJ. Vão dominar o mundo. Bom, vamos lá. Pediram para eu falar sobre parcial robótica, né? Eu peguei alguns vídeos e é mais um bate-papo, coisas que vocês já me ouviram falar muitas vezes, mas que alguns de vocês não ouviram, então eu acho interessante falar isso aqui para todo mundo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, posição. Posição é fundamental. Se você posicionar o doente errado, você vai se lascar. Todo mundo lembra da história do Porra Juan. O Juan foi fazer uma nefrectomia e posicionou a quebra do paciente no quadril. O paciente estava quase de cabeça para baixo. Não adianta você mandar o R- posicionar o teu doente. Você é responsável pela posição. Primeiro, porque isso pode gerar trauma, lesão nervosa e pode gerar muita dificuldade para você operar. Algumas pessoas colocam o paciente em 90 graus em relação à mesa cirúrgica. Eu não boto, porque eu acho que se o paciente ficar em 90 graus, ele vai ficar... a superfície de exposição do abdômen dele vai ficar muito pequena para você entrar de frente. Como eu vim da laparoscopia, eu adaptei a laparoscopia robótica. Então, a minha posição é essa daqui. O paciente fica em 45 graus em relação à mesa, ele tem um coxim que entra por trás dele e um travesseiro na perna com a perna de baixo dobrada para poder esticar o abdômen dele. Muito importante isso aqui, principalmente quando você está começando. Hoje a gente opera uma nefrectomia dessa em 1 hora e pouco, 2 horas no máximo. Mas quando você está começando, você pode demorar 4, 5 horas. Experimenta deitar em cima do seu ombro durante meia hora. Você vai ver que a sua mão vai ficar toda dormente. Então, não é legal. Então, você tem que procurar acolchoar as áreas de impacto do paciente. E mais importante é isso aqui. É que o paciente não fique apoiado no ombro. O paciente fica apoiado na axila. Você está vendo aqui que a axila, na escápula, a axila do paciente está liberada. E aí você não comprime o plexo. Isso é fundamental. Sempre que o anestesista vem botar um coxinho aqui, eu quebro mais o doente e mostro para ele que o paciente está apoiado na escápula. E a axila está livre e não vai comprimir o plexo dele. Tá? Isso é fundamental, gente. Esse é o posicionamento final. O que a gente tem que observar é que a distância entre o gradil costal e a espinha ilíaca tem que ficar mais ou menos reta ali. Se você conseguir retificar essa pele ali, você vai ter uma posição boa. Do lado direito, se você botar essa posição adequadamente, você entra, você já vê o duodeno já dissociado do rim. A própria gravidade já empurra ele para baixo. Do lado esquerdo, isso não acontece com muita frequência. Tá? Os trocáteres. Todo mundo também pergunta sempre quando é que eu boto trocáter, onde é que eu boto trocáter, como é que eu faço. Bom, eu uso a câmera sempre no umbigo. Sempre. Sempre, 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 sempre. Pode ser obeso, pode ser isso, pode ser aquilo. O umbigo é a menor distância entre a pele e a cavidade abdominal. O fundo do umbigo. O acesso é rápido. Você não precisa usar agulha, você faz um acesso aberto, eu vou mostrar mais à frente. Se você achar que está longe, basta você virar a câmera para cima e funcionar um outro acesso. Então, um acesso rápido, fácil, seguro, que você, na grande maioria dos casos, você vai poder fazer. Eu coloco um auxiliar na mesma linha do umbigo mais acima, tá? E os 2 portais, eu não uso 3 braços para nefrectomia parcial, eu acho que o terceiro braço mais atrapalha do que ajuda, gasta menos dinheiro, é menos material que se usa. Na minha opinião, isso vai mais rápido, eu não vejo necessidade de usar 3 braços, 3 pinças, então eu uso só 2.
e eu coloco elas um pouco mais abaixo e mais afastadas em relação ao que eu faria por laparoscopia. Por que mais afastada? O trocarte do lado direito ele vai quase na fossa ilíaca. O do lado esquerdo ele vai um pouquinho mais abaixo do gradil costal. Aqui é o acesso. Como é que eu faço o acesso? Eu faço uma incisão no fundo do umbigo, aqui eu estou incisando no fundo do umbigo. O residente, na hora de filmar, filmou a minha mão em vez de filmar o umbigo, mas dá para ver. Eu pego uma Kelly, entro dentro do umbigo, geralmente tem uma hernia umbilical, eu abro aquilo e entro com um trocarte sem o mandril. Tá? Esse trocarte aqui é um trocarte de... Não é o robô que a gente tem no Pedro Ernesto, é um SI. Eu entro com ele desarmado, ele é biselado na ponta, então eu consigo entrar com ele de secção romba e eu faço o acesso. Vocês veem aí que o acesso demora 30 segundos para fazer. É raro ter dificuldade aqui. Se for um paciente com cirurgia abdominal prévia, eu abro mesmo a incisão, coloco o dedo, disseco ali e faço o acesso. A opinião peritônia a gente já sabe como é que é, todo mundo já sabe. Pra vocês terem uma ideia, essa paciente é uma paciente extremamente obesa, que a Marina Mululo operou tem 2 semanas, eu acho, lá no hospital. E ela veio, professor, vai botar no umbigo, ela é muito gorda, tá caindo na barriga. Isso aqui é o João quase trepando em cima do paciente. Fez no umbigo e aí ela tirou essa massa renal brilhantemente operada e sem nenhuma dificuldade por conta do acesso umbilical. Vou mostrar uns casos. Esse caso eu editei esse vídeo. Essa paciente eu operei tem 2 semanas. Eu editei esse vídeo justamente para mostrar para vocês mais ou menos o passo a passo de como se faz uma nefrectomia parcial robótica, né? A massa renal esquerda entrando dentro do parênquima. Coloquei a paciente naquela posição. E a primeira coisa que a gente viu quando rebateu foi a gonadal. Quando você preserva a gonadal, você liga a gonadal. Se a distância entre a gonadal e o ureter for longa, geralmente isso acontece do lado esquerdo, do lado direito, você não precisa ligar a gonadal, você pode ir por cima dela, você vai entre a gonadal e o ureter. Do lado esquerdo, geralmente ela desemboca na renal, então ela é um landmark importante, é uma referência para você chegar, só que se você não ligar a gonadal do lado esquerdo, você vai trabalhar muito próximo ao rim. Você vai trabalhar aqui entre o clipe e a pinça. E aí a possibilidade de você pegar alguma ramificação da artéria é maior. Pois bem, o que eu fiz? Eu liguei a gonadal, soltei lá em cima do psoas e achei também uma veia lombar. Liguei também essa veia lombar. Quanto mais você deixar folgado o seu hilo, melhor. Porque com a mão esquerda você vai estar retificando esse hilo lá em cima. Depois de ligar o hilo, eu encontrei a aorta. Aqui o aspirador do meu auxiliar está em cima da aorta. E eu estou ali direto na emergência da artéria renal. Ou seja, eu estou bem central. A probabilidade de eu ligar isso tronco único na hora de fazer isquemia é grande. Já tinha outra lombar aqui atrás que eu preservei. Então, dei a volta por trás da artéria e está dominado o hilo. Dominado o hilo, a gente bota um bulldog. Geralmente eu faço isquemia arterial. Tem uma questão. Se o hilo está difícil, se você acha que você pode lesar alguns vasos curtos que tem ali, cara, liga em bloco. Não tem problema nenhum você ligar em bloco. Vai ter algumas diferenças que vocês vão ver mais na frente. Se você tem dificuldade de dissecar o pedículo, para um pouco, vai lá, solta o rim, mobiliza um pouco mais o rim. Às vezes, você fica trabalhando muito numa região com dificuldade, você sai, vai para outro lugar, solta mais o rim, aquilo ali muda de posição, você tem mais facilidade. Então, não precisa ficar focado em, eu sempre disseco o ureter, eu sempre disseco a artéria, eu sempre faço isso assim. Não, você tem que fazer a cirurgia de acordo com o que ela se apresenta para você. Às vezes é mais fácil dissecar o tumor logo de cara, porque o tumor está na tua frente. Às vezes é mais fácil ir no hilo. Enfim, cada cirurgia vai ser uma coisa diferente. Então, aqui a gente botou um bulldog na artéria. Botei outro bulldog por baixo para garantir. Tá? E fui lá no rim. O que acontece aqui? Você, com o robô, você consegue fazer uma dissecção explanando. E esse tecido aqui que você tem que ver. Tá vendo esse tecido raiado aqui, ó, essas fibras? Essas fibras aqui são parênquima renal sadio. Se você estiver vendo isso, você está no plano certo. Se você não estiver vendo isso, você está no plano errado. E o robô tem outra facilidade também, porque se você pegar o seu grasping e colocar aqui no meio do defeito e abrir o grasping,
o próprio plano vai se fazendo aí e vai te facilitando a dissecção. Então, aqui eu estou cortando. Às vezes você tem um pouco de dificuldade para visualizar isso, você tem que quebrar bem a pinça e ir medial, porque o tumor entrava. E aí você vê que a gente está soltando aqui, já está incisando algumas estruturas do hilo ali, ó. Ali é um vaso, eu acabei de cortar. Às vezes você corta cálice, não tem problema. Cara, eu costumo ver na reunião direto, o pessoal falando, porque chega perto do cálice, pega... Não tem problema, cara. Você não faz pialolito? Aqui, essa manobra aqui também é outra. Repara como está difícil aqui a exposição. Eu estou com dificuldade para ver o leito. Olha a manobra que o meu assistente fez e que me expôs o leito. Olha só. Ó, ele botou ali e afastou. O leito abriu. Eu estou vendo de cara o que eu estou cortando. E aí você vai cortando até você tirar tudo. Nem sempre é assim. Vocês vão ver mais os casos para frente que não são muito assim, não. Mas esse caso a lesão saiu inteira e aí vem a sutura. A sutura tem uma questão. Você pode fazer de duas formas. Quando eu fazia por laparoscopia, eu colocava um surgicel amarrado na ponta do fio. Aquilo servia como uma âncora, é absorvível, e eu não usava clipe, não queimava clipe para isso. Com o robô, eu optei por colocar um clipe aqui. Por quê? Porque essa sutura afrouxa. Então, depois que eu acabar de fazer a sutura, eu posso pegar aquela bolinha lá na frente, suspender ele e tracionar o fio para trás. Entendeu? Então, a primeira sutura você faz no leito, você tenta pegar os vasos mais calibrosos. Então, eu vou passando os pontos na medular, que é onde estão os vasos mais calibrosos, e vou fazendo um chulé até ele andar. Dica, você, aqui, viu o que eu fiz aqui? Eu peguei a agulha, eu não puxei ela, eu simplesmente rodei a minha mão. Olha só rodei a mão, já estava na posição. Você não precisa pegar a agulha, trazer, posicionar e tudo. Você tem que fazer isso, senão você não consegue trabalhar com fio curto. E aí coloquei o bulldog aqui do lado de fora. Agora, olha só, vou dar a tracionada lá atrás. Olha como traciona. Outra dica. Quando você trabalha com um porta-agulha numa mão e a grasping na outra mão, a grasping não consegue tracionar o fio, ela corre. Então, você tem que tracionar o fio. Olha, eu pego com a grasping, tá, na bolinha, e para tracionar o fio, tem que tracionar com porta-agulha. Tá? Tiro. Por que eu tiro o bulldog antes de suturar tudo? Por que se forma um pseudoneurisma? Pseudoneurisma se forma porque você tem uma cavidade, você fecha ela em cima e ele sangra dentro. Se você está bem fechado em cima, ele vai sangrar para dentro daquela cavidade. Então, se você abrir o rim, liberar o bulldog com o leito ainda aberto, ou seja, não fizer a sutura da cápsula com a cápsula, você vê onde está o vaso sangrando e você dá o ponto certinho onde está. Você evita ter pseudoneurisma depois, tardiamente. Nem sempre dá para fazer isso, mas é o ideal que se faça isso. Nesse caso, a gente desclampeou e tinha uma artéria lá babando. Então, eu consegui passar o ponto lá dentro, em cima da artéria que estava sangrando. Então, eu previno que haja um sangramento mais agudo aí, depois no pós-operatório, que vai dar aquele corre danado, que vai ser lá, pega com porta-agulha e corre o fio com a grasping. Não tenta fazer isso com a grasping, que o fio vai correr e você vai perder tempo. No final aqui, outra dica. Olha aqui. Se eu amarrar esse fio, ele vai dar a laçada em cima. Então, o que você faz? O fio, você corre o fio. E se você amarrar, na hora que você for montar a outra laçada, o fio vai afrouxar. E aí você vai dar um nó, vai ficar com uma diferença em cima. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com um fio frouxo, eu vou lá, eu puxo, olha lá, vai ficar frouxo. Se eu apertar esse nó, ele vai ficar frouxo. Então, eu não aperto o nó. Eu seguro ele para cima e só corro ele. Quando eu corro, ele corre por dentro e eu aperto lá dentro. Não fica uma laçada para fora. Tá? Aí, finalizando, outra coisa também, outra dica boa. Quando você bota o Hemolock no meio do fio, ele corre. Vocês já viram que ele corre. Se você colocar o Hemolock na garrinha dele, olha como ele não pega, tá vendo? Outra dica importante. Olha como é que eu estou trabalhando aqui com as pinças
peguei na garrinha lá, ó, para correr. Ó, aqui eu estou trabalhando com as duas pinças anguladas assim. Eu não tenho espaço no meio para o meu assistente entrar. Repara que o movimento que eu faço de abertura da pinça, ó, agora, ó, eu consigo espaço para o meu assistente trabalhar. Ele entra com a tesoura, ele entra com o aspirador. É uma coisa que eu sempre falei lá no hospital. Nenhum de vocês que está treinando entra para ajudar. Você, quando está operando e já ajudou, você sabe a dificuldade que o teu assistente está tendo lá. E não vem dizer que não vai fazer, que é professor, não, porque todos vocês falam isso e ninguém fica lá, fica só os residentes. Quando você sabe a dificuldade que o teu assistente está passando lá na frente, e que você já passou por isso, você opera melhor e você ajuda melhor a ele e você anda mais rápido. Falei isso já 500 vezes e ninguém quis fazer, ó. Isso não é problema meu. Então, vamos lá, ó. Você corre com mais dificuldade o fio quando você prende ele na garrinha lá, ó. E aí ele corre menos, ó. Outro fio preso na garrinha. Às vezes eu boto Surgicel, às vezes eu não boto Surgicel. Eu não acredito em nenhum equipamento para hemostasia. Eu acho que a melhor hemostasia que tem é o ponto mesmo. Cola, não uso nada disso. Esse caso revelou um oncocitoma. A cirurgia saiu bem, a paciente ficou ótima. Esse caso, é um outro caso lá do hospital, um rim único do lado esquerdo. Esse caso foi desafiante, não sei se todo mundo viu, mas era a mãe do Anderson, a tia do Anderson. O que a gente fez? A gente viu que tinha um vaso indo para a artéria, uma artéria indo direto para o tumor. Então, a gente ligou aquele vaso ali. E aí a gente seguiu com a cirurgia, foi ressecando. Às vezes eu faço isso. Quando a massa é grande, você pode ligar ela diretamente. Então, aqui a gente tem o sistema coletor, tá? Eu estou dissociando o sistema coletor e indo entre a massa e o sistema coletor. E aí, para nossa surpresa, e para o desespero da Marina, que estava ajudando lá na hora, a gente viu que a massa estava entrando dentro da veia. Então, aqui é veia renal já na sua porção intra-renal e a gente está indo pentear para tentar nuclear. Teve uma hora que a gente deu uma penteada aqui e viu que a massa estava entrando dentro da veia. Isso já ia virar um trombo tumoral. Aí tentei pegar ali para ver se a gente conseguia botar um clipe para controlar a hemostasia, não deu certo. E a gente ligou a artéria principal. Aí parou de sangrar. E se vocês olharem aqui, a gente conseguiu achar o plano. Aí é o buraco da veia, ó, que é o buraco da veia renal. E a gente conseguiu achar o plano diretamente depois da veia, para poder soltar isso aqui tudo. Ó, aqui, ó. Aqui eu já estou entrando no plano certo. Está o buraco da veia aqui e eu estou já entrando por fora da parede da veia aqui na frente. E aí a gente já conseguiu achar o plano correto e ressecar a lesão. Aí está saindo a lesão toda, você vai sempre cortando, queimando um pouquinho, vai empurrando, que o tumor vai sair. Aí, primeira coisa que a gente fez foi fechar um cálice. Tinha um cálice aberto ali, a gente fechou com chuleio. E depois viemos tratar a veia. Então, a gente pegou um fio de prolene. Tem que ter muito cuidado com o fio de prolene, porque ele quebra fácil e o robô tem muita tração. Amarramos lá em cima. A gente fez um chuleio descendo na veia e outro chuleio subindo. E aí ainda não podia abrir o rim, porque não tinha dado sutura nenhuma no parênquima ainda, né? Aqui já o chuleio voltando, né? E depois nós amarramos lá na frente. E fizemos a sutura do mesmo jeito. Medular com medular, depois cortical com cortical. Lá no Pedro Ernesto tem o melhor fio para fazer isso, que é um Stratafix 2.0. É um fio que tem uma agulha boa, ele corre bem. Eu não gosto do Stratafix para uretra na próstata, não, mas para nefrectomia parcial eu achei ele excelente. Aí outra lição, a gente soltou a artéria e começou a sangrar ali na frente. Olha lá, um sangue vivo descendo lá de cima. Primeira coisa aqui é você ter calma. Se você sair dando ponto a esmo, você não vai chegar no lugar certo. Ainda estava sangrando um pouquinho. O que a gente fez? Colocamos um boosterzinho de Surgicel, tentamos fazer uma sutura por cima para fazer uma compressão maior daquilo ali. Não adiantou. Essa sutura não resolveu, porque ela fez uma compressão. Aí o que a gente fez foi o seguinte. Passei um outro ponto para baixo aqui, com medo danado para não isquemiar o parênquima. E aí não parou de sangrar. O que a gente fez? Botou uma gase, deixou ali comprimindo, tá? Ensacamos a peça, saímos dali, aspiramos o que tinha que aspirar, deixamos aquilo ali quieto um pouquinho. Depois a gente voltou e tirou a gase.
E aí, quando a gente tirou a gase, a gente viu que o sangramento parou. Deus ajudou um pouquinho nesse caso, jogamos o surgicel em cima e resolvemos o caso. Veio um carcinoma de células claras, com um Fuhrmann 2. Aqui depois a gente jogou uma gordura em cima com um clipe que estava sobrando lá, para terminar. Esse paciente teve uma evolução muito boa. Outro caso, um paciente que eu operei esse caso esse mês, um paciente de 44 anos com achado de um tumor de rim. E aí, só para vocês verem como é que é diferente. Aqui, está o tumor lá, dissecado. Aí, falei, é só partir para o abraço. O que aconteceu nesse caso? Se vocês olharem aqui, tá vendo a gonadal aqui embaixo? A gonadal está aqui, ó. Eu não liguei a gonadal. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo um acesso muito próximo do rim. Por que isso? Porque tinha uma massa lá em cima que não me deixava jogar o rim para cima. Tinha dificuldade, porque a massa era volumosa. Bom, estava difícil, dei a volta por trás do hilo, a artéria está lá em cima. Ó. Falei, vou ligar isso aqui em bloco. Vou ligar esse em bloco porque está difícil, não estou conseguindo mobilizar. Botei um clipe na artéria e outro clipe na veia. Pronto, beleza, comecei a cortar. Está sangrando. Aqui foi o meu erro. Está sangrando? Volta lá, tira os bulldogs e disseca direito. Aí eu já tinha cortado muito o parênquima, já tinha sangrado muito, estava sujo. Eu falei, eu vou com tudo. E aí vira um desespero, porque começa a sangrar pra caramba. Olha lá. Começa a sangrar, você não tem espaço para passar ponto, o tumor entrava, e aí você vai tentando dissecar rombo. E aí vem o desespero danado, porque o doente começa a sangrar e sangra para valer. Esse paciente sangrou 1,8 litro. Só para vocês terem uma ideia. É porque ele era um cara jovem. Tentei passar um ponto para ver se melhorava alguma coisa. Nada. Não melhorou. Às vezes essa manobra ajuda, porque melhora, mas não melhorou. Diminuiu um pouquinho o sangramento e a gente continua. Vamos continuando. Consegui entrar por debaixo. Quando você entra por baixo, aí você está com meio caminho andado. Só que aí você pegou outra veia. Olha lá, outra artéria sangrando. E vai embora. Tem que tirar o tumor. Aquele tecido raiado que eu falei para vocês, ó, esse tecido raiado, você sabe que você está no plano certo, você sabe que aquilo ali é parênquima. Parei mais um pouquinho, pedi para o meu assistente segurar. Passei mais um ponto e fui andando. Fui andando. E consegui tirar a massa. Consegui tirar a massa, dei mais alguns pontos, o sangramento diminuiu, mas ainda não estava muito satisfeito. Isso é pior do que você fazer sem isquemia, porque você está com a artéria aberta e a veia fechada. Então, é mais complicado. Tá? Feito isso, a gente deu mais alguns pontos aqui, para ver se diminuía esse sangramento. Aqui já diminuiu o sangramento, ainda tinha coisa sangrando, mas a gente achou melhor abrir logo o rim, porque já tinha passado aí 17 minutos de isquemia. Aqui mais um pontinho. Tirando o bulldog, a gente vê que o sangramento era pequeno, aí você não tem pressa, não tem sangramento agudo, você já controlou a grande parte dele, não tem mais peça. Então, a primeira coisa que você faz, pega todos os fios que você passou, aperta mais os hebolocks, comprime mais esse rim, termina de tirar a peça, joga a peça para fora, pronto, vê como é que ficou, e aí sim você vai ver se você tem alguma gordura para chapar em cima e alguma hemostasia a mais para fazer. O resultado veio células claras, Fuhrmann 2, com 12 centímetros de lesão. O paciente ficou muito bem. Outro rim único, dessa vez do lado direito. Essa paciente é uma paciente que o Henrique fez lá no hospital uma nefrectomia radical há 2 anos atrás, e ela sumiu, apareceu agora com uma massa de 10 centímetros no polo inferior do rim. Lado direito tem algumas nuances. Duodeno, você tem que ter muito cuidado com o duodeno. Às vezes você não tem espaço para botar a pista do fígado e às vezes não precisa. Esse caso não precisou. Só que o que aconteceu? A massa era muito grande e perfurou. Então aqui eu estou entrando por debaixo do ureter, tá? Ó, o ureter ali, ó, o ureter estava colado na massa. Então eu tive que dissociar o ureter da massa e não precisei me preocupar com a gonadal.
O gonadal ficou para baixo. O gonadal está aqui embaixo. Só que teve spillage. Se você tiver spillage... Ai, caramba. Peraí. Se você tiver spillage de tumor, não se desespera. O que você tem que fazer? O perigo é isso aqui ficar encostado em outras estruturas. Então, o que você faz? Você bota um redutor dentro do trocáster, você está trabalhando, seu assistente, e entra com o aspirador dentro daquele redutor. Ó, e aspira para dentro do redutor. Você vira um aspirador de 10. Isso é bom para aspirar coágulo e isso é bom para aspirar peça. Depois você tira e limpa o aspirador. Então, achamos a artéria lá em cima, clampeamos a artéria e viemos por baixo, ressecando tudo. Se você conseguir o plano por baixo, você não tem muito mistério. Você, o que está para a direita é rim sadio, o que está para a esquerda é tumor, então vai embora e tora o rim todo. No final, o que você tem é isso aqui. Você tem que suturar uma sutura bem feita. É mais fácil suturar isso do que quando a ressecção é em cunha, porque você vê os dois lados da lesão. Tá? Aqui já tirando o bulldog. Você tira. Também muito cuidado, assistente. Abre o bulldog. Tira com calma. Não abre e sai puxando, não, que você pode rasgar o vaso, principalmente as veias. E aí, depois que você abrir o rim, você vai levando eu gosto muito de usar gordura, pega a gordura, chapa em cima do defeito, isso ajuda bastante no resultado. Alguns casos já fiz sem isquemia. Esse caso aqui era uma doença renal policística com uma massa sólida no meio do cisto. O que a gente fez aqui, a gente soltou as aderências todas e conforme a gente foi soltando os cistos, o cisto com conteúdo sólido, ele foi ficando pediculado. E aí eu já cheguei na base, cauterizei a base e a gente tirou ele todo. Aqui lá por trás já. Olha lá. Vou furando os cistos, vai furando os cistos e a massa sólida sai. No final, não precisou dar um pontinho só ali no leito. E a curiosidade, não tinha tumor. Sempre que vocês veem essas massas císticas com uma lesão sólida no meio, pede uma TC sem contraste. Isso aqui era sangramento, era debris de colesterol. Então, o paciente foi operado à toa. Ultrassom. Ultrassom é um recurso que a gente tem lá no hospital que a gente tem que aproveitar mais. Acho que a gente usa muito pouco. A gente tem os 2 aparelhos de ultrassonografia. Se a gente quiser fazer uma cirurgia laparoscópica e usar ultrassom, esse aparelho aqui do lado, a gente tem lá no hospital. Então, a gente pode usar ele como auxílio também. O problema é que quem tem que usar na robótica é o assistente. Então, o assistente tem que treinar a usar ele. Se vocês quiserem fazer uma cirurgia por laparoscopia com um tumor pequeno, dá para fazer localizar com ultrassom laparoscópico mesmo. Porque a gente tem os 2 probes. O robótico ele é muito mais caro, mas ele tem uma definição de imagem absurda. Pra você ter uma ideia, esse caso aqui é um caso que eu fiz por laparoscopia, era uma menina de 24 anos. E essas 2 massas, essa massa que está aqui, olha só como a visão dela por laparoscopia, é uma massa enorme. Eu acabei perdendo a referência. Eu tirei uns 4 centímetros de rim sadio que eu não precisava tirar. Com o ultrassom robótico, a gente consegue delimitar melhor essas massas e saber aonde a gente vai terminar a nossa ressecção. E isso ajuda a gente a poupar néfron. Poupar néfron é mais importante do que você fazer uma sutura adequada na nefrectomia parcial. O principal outcome de você manter a função renal do paciente no pós-operatório é a quantidade de parênquima sadio que você toma, que você poupa. E aí, esse caso aqui, a gente mostra bem como a gente consegue delimitar. Olha aqui, no canto direito, a gente vê tumor e rim sadio, tumor e rim sadio. Então, você bota o ultrassom e marca. Para lá tem tumor, para cá não tem tumor. Na região anterior do rim, para lá tem tumor, para cá não tem tumor. E depois você passa o ultrassom em cima e vê se a região que você marcou, tanto na parte anterior, caudal e cranial do rim, para saber se a massa está inclusa dentro da região que você marcou. Aí eu estou passando e vendo. E aí você consegue fazer a ressecção com muito mais tranquilidade, porque você sabe que você só vai tirar essa massa. Essa massa era grande, mas era preferencialmente intraparenquimatose.
Então, a gente foi lá e foi cortando na região que a gente marcou. E a gente consegue poupar lá em cima e aqui embaixo. Aqui a massa saindo, ó, poupou parênquima no polo superior e no polo inferior. E deu para poupar bastante coisa. Aqui o resultado final, parece que arrancou uma pizza do meio do rim e um tumor de 4,5 centímetros com margens livres e o resultado ficou muito bom. Tumores endofíticos também é muito bom de fazer. Esse caso aqui era um caso que a gente fez com aquele ultrassom laparoscópico. Aqui só para mostrar como é que ele funciona. A gente delimita ele também. Ele tem uma angulação. Então, quem está fazendo isso aqui, nesse caso, foi o Gustavo. Aqui é a imagem do ultrassom. Você delimita ele em cima e tira ele como se fosse levantar um alçapão. Curioso aqui é que a gente conseguiu ver a diferença entre o parênquima e o tumor. Olha lá, o fundo do tumor e o parênquima. E aqui o resto da sutura, que a gente já viu, a gente já falou. O ultrassom também é muito bom para comprometimento vascular. Esse caso era um tumor que tinha um trombo na veia, mas a gente não sabia qual era a extensão desse comprometimento da veia. Então, a gente dissecou aqui a artéria renal, ligou a artéria, tá? E ali eu não sabia onde é que eu podia botar o clipe, para você poder botar o clipe com segurança. Então, peguei o ultrassom, passei o ultrassom, aqui eu estou passando na cava, tem como você ver o Doppler, para ver o fluxo de sangue ali dentro. Joguei lá para dentro, consegui ver o tumor ali dentro da cava, da veia. Ó, tumor e a veia sem tumor para baixo. Aí eu vi que estava seguro de botar ali. Nesse caso, não era essencial, mas foi uma segurança a mais que a gente teve para oferecer para o paciente. 2 clipes para baixo, um clipe para cima. Você vê que desse lado eu liguei a gonadal aqui também, ó, na cava. E a gente fez a nefrectomia radical sem nenhum problema no pós-operatório. Aqui é o resultado final. Valeu, pessoal. Acho que era isso que eu tinha para falar. Acho que deu para fazer um apanhado bem legal aí. Olha o Pitbull aí na foto. Muito bom. Mitinho, obrigado aí pela apresentação. Excelente aula, parabéns, cara. Os casos aí bem desafiadores. Aquele caso, principalmente aquele caso da tia do Anderson, né? Foi um caso realmente muito difícil, eu tô por debaixo, achou o vaso muito, muito bacana mesmo. E assim, a tua experiência com isso aí tá muito grande e é ótimo ter você no serviço para passar a tua experiência aí pra gente. Aquele outro caso, além disso, você mostrou casos onde você encontrou dificuldade, aquele do sangramento, manter a calma, tocar a cirurgia para frente. E é um aprendizado constante. Eu só tenho que te agradecer, a aula foi excelente, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar. Paulão, se quiser acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Vitor, obrigado, ótima aula. Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes disso eu queria só fazer uma consideração, até para os residentes que estão ouvindo. A gente sempre reforça isso, né? Você falou do ultrassom robótico, né? E a importância do uso dele. Aquela cirurgia ali que você mostrou de uma veia do trombo que podia estar indo avançando na veia renal, eu acho que eu estava participando dessa cirurgia, eu até treinei ali na hora, você falou, Paulo, dá uma olhada aqui, treina o ultrassom robótico, que é importante. Foi aquela do tumor grande, que eu falei para você, pô, senta aqui e mexe um pouco. Eu me lembro dessa cirurgia. E isso é uma coisa muito importante, porque assim até para valorizar o serviço, eu sempre toco nesse assunto, eu e Fernanda, né? Ultrassom, assim, aqui no Rio de Janeiro, na cidade, o ultrassom laparoscópico ele não faz parte nem da rotina de ninguém. O ultrassom laparoscópico. Então, a gente tem no nosso serviço ultrassom robótico, que já é infinitamente superior e muito mais caro. Aquilo ali, eu não sei o preço exato, mas é mais de 1 milhão aquilo ali, né? 350 mil euros. Exato, exatamente. É extremamente caro e é uma coisa que não tem disponível nem em hospital privado. Tá? O único hospital que tem ultrassom laparoscópico é o Copador, que é aquele que eu mostrei daquele outro caso ali. E quebrando. E é laparoscópico. Exato. O ultrassom robótico não tem. Exato. Então, assim, até para valorizar a gente, porque para não cair num lugar comum, né? Reforçando, a gente tem o robô XI, que é o mais moderno do Brasil atualmente, né? A gente tem o ultrassom robótico, a gente tem o Raifo e a gente faz transplante. Então,
coisas extremamente de excelência e que a gente está realizando. Então, é para reforçar os residentes a importância de participar ativamente dessas atividades que são muito enriquecedoras, assim, para o urologista, que as pessoas não têm acesso, nem no mundo privado, nem na cidade do Rio de Janeiro e nem em São Paulo, na maior parte das vezes, tá? Que é um centro de referência. Eu queria só te fazer uma pergunta, depois eu vou deixar para os residentes fazerem, Vitor. Você falou em relação à técnica cirúrgica que a gente deve abordar de acordo com cada caso. E eu também sou adepto dessa teoria, entendeu? Tem uma outra vertente que fala que a gente pode abordar todos os tumores de uma forma sistemática, né? Tem um cirurgião famoso, que é Tambadani, que ele fala em relação a sistematizar a nefrectomia parcial. Ele realiza tudo de uma forma única. Ele realiza a mesma cirurgia para todo mundo e ele tem bons resultados, que é um excelente cirurgião, um grande centro. Em contrapartida também, Vitor, eu queria te pedir até para se você puder compartilhar sua tela, só no iniciozinho, a colocação dos seus trocárteres, porque eu entendi também que você coloca os trocárteres de forma sistemática, né? E eu queria te perguntar em relação a isso, se tem alguma diferença em relação do XI em relação ao SI, em termos de clash, de braços robóticos batendo um no outro, né? E também em relação ao quarto braço, se, assim, nos Estados Unidos eles usam muito pouco o quarto braço, até por uma questão de custos. Você reduz 25% o custo da cirurgia, e lá eles têm, o cirurgião, ele não apenas ele tem que ser bom, ele tem que ser econômico, né? Aqui a gente não tem esse viés tanto. São poucos, assim, tem lugares que te cobram menos pela cirurgia robótica se você usar um braço a menos. E eu queria saber em relação à educação, porque, assim, para mim, facilita você ter um quarto braço. Quando eu faço laparoscópio também, eu faço questão, na maior parte das vezes, de usar um braço extra ali, um segundo auxiliar para segurar ali o ureter e levantar o rim. Aí eu queria te perguntar em relação a isso, se você sempre posiciona as pinças dessa forma e se tem alguma diferença do XI para o SI. É basicamente isso. Cara, isso aí muita gente pergunta. Eu minimizei o troço aqui, não estou achando de novo. Não estou achando a apresentação. Eu acho até que eu perdi essa apresentação. Eu estou com os vídeos aqui, mas eu não estou conseguindo achar o PowerPoint. Bom, enfim, eu sempre coloco desse jeito. Sempre. Todas as cirurgias. A única diferença é do lado direito, que às vezes eu boto uma pinça para apoiar o fígado. Tá? Mas sempre faço assim. Eu acho que eu aprendi isso por acaso. Os primeiros passos que eu dei em cirurgia foi com um ginecologista. E ele fazia cesariana todo dia, plantando Miguel Couto, cara, e cada cirurgia ele fazia de um troço diferente. Ele falou assim, isso aqui é para você ver que você que tem que se adaptar ao campo que você está tendo. Você tem que ter um conhecimento anatômico para você saber para onde você vai correr. Então, por exemplo, estou dissecando lá, entrei com o negócio, vi a artéria pinçando, vou em cima da artéria e trabalho o hilo. Não vi a artéria, tá cheio de gordura na frente, solta o intestino todo, vai ver, mobiliza o rim, tira a gordura para você às vezes ter jogo, para você jogar o rim para frente e para trás. Então, cada cirurgia eu vou de uma forma diferente. Só que você tem que ter os pontos de referência. Agora, da ureter, que eu falo para vocês, sempre entra embaixo do ureter, levanta e acha o plano entre o psoas e o ureter e o polo inferior do rim. Então, sempre falo isso para quem está aprendendo. Mas nem sempre eu faço. Às vezes eu faço nefrectomia parcial, nem vejo o ureter onde é que ele está. Porque está longe, o tumor está no polo superior, não tem necessidade de ir. Com relação à mudança entre um robô e outro, o nosso robô ele gasta menos material descartável, porque você tem a facilidade de você botar a câmera em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu entrei no umbigo, achei que o umbigo está ruim. Outro dia eu fiz isso lá, peguei o trocarte, botei dentro do trocarte do auxiliar e trabalhei com a câmera em cima e botei outro trocarte para baixo e o assistente trabalhando, acho que foi o Aloysio, trabalhou em cima do umbigo. Então, você tem que saber se adaptar. O XI ele é mais versátil, né? Ele permite você fazer essas coisas. Mas o SI não dá para você fazer desse jeito.
Mas colocação de portal é sempre desse jeito. Eu nunca usei, eu devo ter umas 60 parciais robóticas, eu nunca usei um terceiro braço. E nunca senti necessidade. Nunca teve um caso de fazer, pô, esse caso devia ter. Agora tem um porém. Eu tenho 3 assistentes muito bons, muito bem treinados, muito. Às vezes eu não preciso nem falar o que eu estou fazendo para eles fazerem. Então, isso facilita bastante também. Né? E quantos portais você usa no rim esquerdo? 1 ou 2? Sempre uso não, é um assistente, próstata, um assistente, todos os robóticos. Nefrectomia parcial, um assistente, 2 braços e a câmera. É raríssimo eu usar. Às vezes, lado direito, eu uso um para afastar o fígado, mas é raríssimo eu precisar de mais um portal. Outro dia eu fiz uma cistectomia e me fizeram colocar mais um portal de 5 que ninguém usou. Agora, por que isso? Porque eu penso em como o meu assistente está tendo dificuldade para me ajudar, porque eu já fiquei ali e já me lasquei ali muitas vezes, porque o cara não me dava campo para poder ajudar ele. Então, todo mundo que está entrando para começar a cirurgia robótica tem que passar umas 5, 6. Quando eu comecei a fazer robótica, eu ajudava uma de manhã e operava uma de tarde. Ajudava uma de manhã e operava uma de tarde. Eu era o único cara que fazia isso. Pergunta lá quem foi liberado mais rápido para operar sozinho. Com 6 cirurgias eu estava liberado para operar sozinho. Agora, o problema que eu vejo ali no hospital hoje é que todo mundo quer sentar no volante do caminhão. Ninguém quer ficar lá carregando o piano. Tem que ficar. Tem gente que está treinando e não sabe laparoscopia básica, fazer acesso, botar portal. Cara, já falei 1000 vezes, mas parece que você está dando murro em ponta de faca. Então, desisti. Eu já falei isso várias vezes. Eu já sei. Estou falando como é que eu acho que deve ser feito. Ouve quem quer. Isso é uma coisa importante, né? O João Guilherme está aqui online. As últimas 2 robóticas para prostatectomias eu fiz com ele. E eu até falei com ele, vamos na próxima, na semana que vem a gente vai fazer. Eu falei, vamos fazer junto, porque isso ganha muito. Não só a pessoa auxiliar, como conhecer o cirurgião e vice-versa. Muito. Né? Às vezes eu aponto com a tesoura, o cara já vai lá e já sabe o que é fazer. Aquela manobrazinha básica que o cara fez ali de afastar o hilo e me expor, pô, só dele mover 2 centímetros o aspirador dele, não precisa nem pedir. Ele moveu 2 centímetros e o leito ficou todo exposto. É uma diferença brutal. Às vezes eu falo para vocês lá, o Fernando tem mais oportunidade de entrar comigo. Às vezes é um cotovelo que você tem que botar para um lado, um cotovelo que você bota para o outro. E só se você tiver já ficado lá dentro, você vai saber como você vai te ajudar o teu assistente a te dar um campo melhor. E você só vai ter a ganhar com isso. Exato. E na ressecção ali, quando você falou, o aspirador que vai afastando ali o rim, às vezes a pessoa acha que está ali que é para aspirar. Não é. É para tapar o vaso comprimir. e dar o comprimir. Comprimir. Exatamente. É como se botar um gelco dentro do vaso. Você vai aspirar tudo. Achei, graças a Deus. Achou aí. Mostra lá o início. Lá. O trocar. 3 slides na frente. Aí. Aqui. Esse aí é um lado... Se fosse laparoscópico, esse é um lado esquerdo. Se fosse laparoscópico, ia ficar esse portal aqui, seria um 5 aqui em cima e um 12 mais ou menos aqui. Tá? Agora, se fosse, como é robótica, eles ficam mais embaixo. Tem gente que bota tudo na mesma linha. O fabricante diz que é para botar na mesma linha. Vitor, essa era a minha pergunta principal, porque assim, eu não sei, você agora com o Pedernest deve ter mudado um pouco a sua casuística, mas eu acho que você aprendeu mais no SI, as primeiras, obviamente, né? Porque era Claro. Essa é uma disposição típica do SI, né? Porque o XI... Não, igual. Porque no XI, você vê as pessoas colocando de uma forma horizontalizada e só a ótica... No XI tem gente que bota tudo aqui embaixo e a ótica em cima. Ou tudo aqui embaixo na mesma linha e a ótica embaixo.
eu adaptei do que eu fazia por laparoscopia. E, cara, eu acho que cabe tudo. Você vai fazer o que vai te deixar mais confortável, entendeu? Eu estou habituado a fazer assim. Eu ouvia isso muito do Rodrigo quando estava treinando, cara. Olha só. Você vai fazer do jeito que eu mandar. Depois que você conseguir fazer, você bota o trocarte na cabeça, no pescoço, no tórax, você faz o que você quiser. Mas até você ser liberado, você vai fazer do jeito que eu acho melhor. Falei a mesma coisa pro Fabrício. O Fabrício aprendeu e ele estava rodando o braço para o outro lado que ele acha mais confortável para ele. Aí você vai ver um cara operando, você vai se adaptar de uma forma melhor. Cada um vai desenvolvendo um jeito que você acha mais confortável. Ô, Vitor, dessa forma que está disposta, o assistente, que é o Azinho, que está todo mundo vendo ali, ele vai ser responsável pela aspiração e pela colocação dos clipes. Dos clipes. Isso. É óbvio, é o que eu falo sempre. Assim, você é um cirurgião já habilidoso que já tem horas rodadas. Você acha que para um cirurgião mais novo, com um assistente mais inexperiente, vale a pena botar um a mais? Porque aí, enquanto você vai botar um a mais aonde? Abaixo do umbigo. Eu botaria mais um a mais aqui? Entre a câmera e o 1. Entre a câmera e o 1. Porque você pode botar ali. Mas você tem que lembrar... Só que você tem que lembrar uma coisa. É um caboclo só que está ali e vai ter um braço aqui na frente dele, que vai ter mais ou menos esse comprimento para fora, e ele vai ter que ficar com os braços assim tentando te ajudar. Entendeu? Eu, sinceramente, eu nunca vi necessidade. Desde a primeira parcial que eu fiz assim. A única coisa que eu mudei é que esse braço do assistente ele ficava aqui em cima. E em uma vez eu precisei botar a câmera aqui e o assistente me ajudou no umbigo. Foi uma vez que eu fiz uma com o Gustavo que foi assim, que foi um rim direito, era uma reparcial. E uma vez aí que eu precisei com o Aloysio, porque eu botei esse daqui muito perto. Então ele não estava com campo para me ajudar. Eu tinha botado esse do assistente mais aqui em cima. E aí dificultou muito. O Aloysio estava lá, ele teve muita dificuldade. Outra coisa que é importante, se o seu assistente não fala que está ruim, se o seu assistente não fala que ele está com dificuldade, você não vai adivinhar que está ruim e que está com dificuldade. O cara tem que te avisar. Vem aqui ver como é que tá difícil. Para você ter noção e poder ajudar ele. Às vezes é uma câmera que você roda, é um 30 que você dá, você inverte uma câmera, melhora a posição. Então, tem que trabalhar junto e você tem que saber o que está acontecendo. Deixar as perguntas aí, alguém que queira fazer. Ô, professor, aproveitar o gancho no posicionamento aí das pinças. Eu sempre tive esse questionamento, até conversei com outros colegas residentes e acho que já conversei com algum staff. Quando a gente fazia a nefrectomia parcial, sobre esse quinto acesso aí, para colocar o trocáter, na nefrectomia parcial por vídeo convencional, no caso, sem ser a robótica, você acha que a gente não tem um ganho muito grande ao colocar mais uma pinça para deixar o aspirador fixo no abdômen, intraabdominal, no caso de sangramento, e deixar o cirurgião trabalhar com duas pinças com Você diz colocar mais um aqui, né? Mais um, entre o C e o 1 também, como até o Paulo tinha dito, ou no ar? Não, se você precisa de mais um assistente, o que a gente faz às vezes é colocar um aqui. Só que eu sempre tive um assistente só, uma pessoa para me ajudar. Então eu me habituei a trabalhar só com duas pinças e a me virar. Às vezes eu coloco mais um outro quando está difícil, e aí o cara que está me dando câmera vai fazer isso. O Milfon, que é quem me treinou, ele sempre bota mais um assistente aqui para levantar o rim e dar mais conforto para ele. Eu me habituei assim, e eu acho que quando tiver fácil, vocês têm que treinar assim. Por exemplo, você vai lá para o interior. Não vai ter dois médicos para te ajudar não, negão. Tu vai ter que se virar. Entendeu? Certo. Essa última cirurgia que você fez estava muito tranquila. Por isso que você tocou ela sozinha. Entendeu? E não precisou entrar em outra coisa. Mas eu concordo com você. Eu acho que tanto na nefrectomia parcial quanto na radical, se você botar mais um aqui, uma pinça que entre ali e levante o hilo para você poder dissecar o hilo com duas mãos, é óbvio que vai te facilitar. Aí vai dar preferência de cada um. Ô Vitor, o que o Aloysio falou também, Aloysio, vê se era isso que você tinha falado também.
Se você for botar um braço robótico, na verdade ele vai entrar após a pinça 1 ali que você está mostrando. Vai entrar aqui. É, Vai entrar aqui. Agora, se for um laparoscópio, o assistente tem que entrar aqui embaixo. No robô. Na laparoscopia, não. Na laparoscopia. Exato. Eu realmente estava equivocado, porque eu pensei que se fosse na vídeo, entraria entre o C e 1 também. Mas o que o Vitor falou realmente... Vídeo não, é do outro lado. Realmente. A próxima eu vou botar um cara aqui para você ver como é que fica. Tá, beleza. Aquele trocatezinho ali que você levanta o ureté e facilita ali. Exato. É porque o Aloysio tá com essa cara de psiquiatra dele aí, com esse negócio atrás dele. Aí ele tá querendo virar Nutella. Então, você ensinando ele a ser um cirurgião raiz, ele tá muito Nutella. Mas aqui tem muito que conhecer para ser raiz ainda. Vou ensinar vocês. Mais alguém? O Miguel tá aí na área, pô. Miguel, fala aí, Miguel. Alguma coisa? Miguel agora tá desbravando a robótica aí agora, hein? Tá fera braba. Miguel vai ser o cara que vai arrancar a boca do maluco e enfiar dentro do robô. A gente vai fazer junto aí essas reconstruções de ureter em breve. Com certeza. Mas eu ainda tô devagar, ainda tô nos primeiros casos, ainda tô engatinhando. Já dei meu recado, hein, negão? Tu tem que ajudar lá na frente, porra. Sim, mas é um prazer, é uma honra, na verdade. Quinta-feira, vai lá quinta-feira. Com certeza. Galera, eu tenho que ir que minha filha tá com febre, cara. Tem que comprar um remedinho para ela. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu, cara. obrigado aí Falou, pelo tempo aí, Vitor. Foi muito bacana, cara. Como sempre, prazer, meu legal. irmão. Vai me mandando o link aí que eu vou entrando, dar uns pitacos de vez em quando, vale a pena. Isso aí, muito legal, muito legal. Parabéns, Paulo. Paulo e Fernando, muito maneira a iniciativa, cara. Tô assistindo sempre agora. Fernando, cara. É isso aí. O novo Fernando Vaz e o novo Paulo Rodrigues. A gente tá fudido, vai roubar briga com todo mundo. Peraí, show de bola. Vamos chamar a Eugênia para finalizar a sessão. Ela vai ligar a câmera aí agora. Cadê a Eugênia? Estou aqui. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Tá, Bom descanso aí, galera. Tchau, tchau. Grande abraço.